السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، respeitados irmãos, para o dia de hoje eu vou apresentar aqui um conjunto de versículos. E destes versículos vamos abordar dois aspectos. São versículos retirados de alguns surates do Quran al-Karim, como Surat Al-Imran, Surat Al-Ma'idah. No primeiro deste grupo de versículos, Allah subhanahu wa ta'ala diz: Bismillahirrahmanirrahim. نزل عليك الكتاب بالحق. Allah subhanahu wa ta'ala fez descer sobre ti o livro com a verdade. مصدقا لما بين يديه, livro corroborante daquilo que foi revelado anteriormente, livro que confirma aquilo que foi revelado nas escrituras anteriores. وأنزل التوراة والإنجيل, e também revelou o Taurat, que é a Torá, o Injil, que é o Evangelho. من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان. Então Allah revelou o Taurat e o Injil antes da revelação do Quran al-Karim. هدى للناس, para que servissem de orientação para as pessoas. وأنزل الفرقان, e depois destes dois livros Allah subhanahu wa ta'ala revelou o Quran al-Karim, que é Al-Furqan. Portanto, estes são os versículos 3 e 4 do Surat Al-Imran. No versículo 48 do Surat Al-Imran, Allah subhanahu wa ta'ala diz: وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ. Este versículo é uma referência ao profeta Isa alayhi salam. وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ, e para que Allah o ensinasse o livro, وَالْحِكْمَةَ, a sabedoria, وَالتَّوْرَاة, o Taurat, وَالْإِنْجِيل, e o Evangelho. Quer dizer, neste versículo Allah subhanahu wa ta'ala diz que ensinou ao Nabi Isa alayhi salam, ensinou-lhe o livro, a prudência, o Taurat e o Injil. No mesmo Surat Al-Imran, no versículo 65, Allah subhanahu wa ta'ala diz: Ya ahla al-kitab, lima tuhajjuna fi Ibrahim, wama unzilat at-Tawrat wal-Injil illa min ba'dihi, afala ta'aqilun. Ó adeptos do livro, ó povo do livro. E nós sempre dissemos que Ahlul Kitab é uma referência ao povo judeu e ao povo cristão. Portanto, judeus e cristãos são chamados no Quran al-Karim de Ahlul Kitab, o povo do livro. Então aqui Allah subhanahu wa ta'ala chama ao povo do livro: Ya Ahl al-Kitab, o povo do livro, lima tuhajjuna fi Ibrahim. Por que que discutem a respeito de Ibrahim alayhi salam? Wama unzilat at-Tawrat wal-Injil illa min ba'dih.
mesmo sabendo que o Taurat e o Injil foram revelados depois de Ibrahim. Quer dizer, o povo do livro discutia com o Nabi Muhammad alayhi salatu wassalam e diziam que Ibrahim era judeu. E os cristãos também diziam que Ibrahim era cristão. Então, Allah subhanahu wa ta'ala revela este versículo 65 de Surat Al-Imran a dizer: o povo do livro, por que que discutem acerca de Ibrahim alayhi salam? Por que que dizem que ele era judeu e dizem que ele era cristão, sabendo que o Taurat, o livro revelado para os judeus, Injil, o livro revelado para o Nabi Isa, para os cristãos, ambos livros foram revelados depois de Nabi Ibrahim. Então, se no tempo dele não havia judaísmo, não havia cristianismo, como é que ele pode ser judeu ou cristão? É por essa razão que o versículo termina dizendo: afalá ta'aqilun, não raciocinam, não tem cabeças para pensar. No Surat Al-Ma'idah, versículo 46, Allah subhanahu wa ta'ala diz: وَقَفَّيْنَا عَلَى آثَارِهِمْ بِعِيسَى بْنِ مَرْيَمَ. E depois nós enviamos, já na sua linhagem, وَقَفَّيْنَا عَلَى آثَارِهِمْ, depois de muitos mensageiros que passaram, então nos últimos tempos Allah enviou na mesma senda Isa ibn Maryam, Isa, filho de Maryam, مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاتِ, corroborante ao Taurat, isto é, a escritura revelada para Nabi Musa, que é o Taurat. Então Isa alayhi salam foi enviado para concordar, para corroborar com o Taurat. مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاتِ وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلِ, e concedemos a Isa alayhi salam o Injil, o Evangelho. فِيهِ هُدًى وَنُورٌ, nesse Evangelho há orientação e há luz. وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاتِ, quer dizer, Isa alayhi salam foi enviado com um livro que representava orientação e luz divina e ao mesmo tempo corroborante a escritura anterior, que é o Taurat. وَهُدًى وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ, também tanto o Taurat como o Injil, ambos foram livros de orientação, de exortação para os tementes. No mesmo Surat Al-Ma'idah, versículo 68, Allah subhanahu wa ta'ala diz: قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ, ó povo do livro, diz, ó povo do livro, لَسْتُمْ عَلَى شَيْءٍ حَتَّى تُقِيمُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ, vocês não seguem absolutamente nada se não aplicarem em vossas vidas as orientações do Taurat e do Injil. وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ, e o que vos foi revelado por parte do vosso Senhor, que é o Corão. O povo do livro, judeus e cristãos, vocês não seguem nada, a menos que sigam as orientações do Taurat, do Injil e do Corão. Se não seguirem estes três livros, então vocês não estão a seguir nada, estão numa clara e evidente perdição. No mesmo Surat, versículo 110, Surat Al-Ma'idah, Allah subhanahu wa ta'ala faz alusão ao diálogo que vai ocorrer no dia do juízo final entre Allah e Isa alayhi salam. E nesse versículo Allah diz: إِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى, recorda-te de quando Allah dirá a Isa alayhi salam: Ya Isa ibn Maryam, ó Isa, filho de Maria, udhkur ni'mati, recorda-te da minha mercê, do meu favor para contigo, alayka wa ala walidatika, tanto para ti como para tua mãe, Maria. Idh ayyadtuka bi ruhil qudus, recorda-te de quando eu te apoiei com o Espírito Santo, Jibril alayhi salam. Tukallimu an-nasa fil mahdi wa kahlan, tu falaste aos homens desde o berço até a idade da velhice, até a idade adulta.
وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ. Recorda-te de quando te ensinei o livro, a prudência, o Taurat e o Injil. É este conjunto de versículos, estimados irmãos. O que é que nós pretendemos abordar com estes versículos? Há muita coisa que poderíamos aqui falar, mas somente vamos abordar 2 aspectos. O primeiro aspecto, estimados irmãos, quando olham para estes versículos, em cada um destes versículos há uma menção do Injil, Evangelho. Allah menciona no Corão al-Karim Injil. A primeira coisa que nos chama a atenção é que em todos estes versículos o Evangelho foi mencionado no singular e não no plural. Injil. Injil é a palavra árabe. Traduzida para o português é Evangelho. E esta palavra Injil está no singular. O plural é Anajil. Não vão encontrar em nenhuma parte do Corão al-Karim a palavra Anajil, mas sempre vão encontrar a palavra Injil, que é Evangelho. Então, quando partimos do Corão com a palavra Injil no singular, na prática vamos encontrar um conjunto de evangelhos. A própria Bíblia já encerra 4 evangelhos. Não são os únicos. No passado haviam milhares de evangelhos que a igreja baniu e apenas preservou 4. Então, quando o Corão al-Karim fala de evangelho, está a se referir a estes 4 evangelhos? Naturalmente que não. Este é o primeiro aspecto. Isto pode parecer estranho para muçulmanos que habituaram que, olha, no mês de Ramadã tínhamos que falar de jejum, tudo, mas jejum abarca muita coisa. E isto parece um assunto que não nos diz respeito, é o assunto dos outros. Mas não, se o próprio Corão aborda, por que é que nós vamos ocultar? E é bom que saibamos. Então, o Corão al-Karim nunca falou de evangelhos no plural. Sempre falou de evangelho só, no singular, Injil. Significa que o livro que Allah revelou para Nabi Isa chamava-se Injil, Evangelho. A pergunta que colocamos é esta: este Evangelho tem existência nos dias de hoje, no mundo inteiro? Duvido. Nem mesmo o Vaticano tem. Porque o Evangelho de Cristo já se perdeu há bastante tempo. Podemos encontrar alguns fragmentos desse Evangelho nestes 4 que hoje são chamados de Evangelhos. Mas não podemos confundir e pensar que todo o Evangelho é aquele Evangelho que Allah revelou para Nabi Isa. Estamos a colocar isto para que às vezes temos que olhar, não há diferença, muçulmano, cristão, todos acreditam. Até o nosso Corão fala da vossa Bíblia. O Corão não fala da Bíblia em nenhum momento. Bíblia é uma palavra grega que significa conjunto de livros. Daqui deriva biblioteca, bibliografia, conjunto de livros. Dali encontramos livros proféticos, livros históricos e mais adiante. É um conjunto de livros. Agora, os evangelhos estão dentro da Bíblia. Portanto, até no tempo do próprio Jesus Cristo, não existia Bíblia, existia Evangelho.
Bíblia é uma coisa recente. Então o Corão fala de Injil, não fala de Bíblia. E o Injil, do qual o Corão faz referência, é o Injil que Allah revelou a Nabi Isa. Este já não existe. Ficaram alguns fragmentos, mas o Injil como tal já não existe. E depois, a primeira versão da Bíblia veio em grego. Jesus Cristo falava aramaico. Onde é que temos hoje uma versão da Bíblia em aramaico? Então, este é o primeiro aspecto. O Corão Al-Karim fala de Injil no singular. O segundo aspecto, estimados irmãos, quando voltamos para os versículos, há aí uma metodologia que o Corão Al-Karim usou para falar do Injil. Talvez quer chamar a nossa atenção para usarmos a mesma metodologia quando estamos a avaliar este tipo de assuntos. Muitos de nós às vezes não se apercebem que o próprio Corão define metodologias para lidar com certos assuntos. E no que diz respeito ao Evangelho, ao Injil, no Corão Al-Karim, o Corão Al-Karim aborda ou estabelece uma metodologia específica. A metodologia resume-se no seguinte: o Corão Al-Karim nunca fala de Injil sem antes falar do Taurat. É esta a metodologia. Vamos dar mais uma vista de olhos nestes versículos. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل. Primeiro fala do Taurat, depois fala de Injil. O outro versículo: ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل. O outro versículo: يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده. No outro versículo: وقفينا على آثارهم بعيسى ابن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة وآتيناه الإنجيل. Para corroborar o Taurat e concedemos-lhe o Injil. Como podem ver, estimados irmãos, o Corão, quando fala do Injil, primeiro fala do Taurat, depois é que fala do Injil. Esta regra depois vai se quebrar, aparentemente. Mas antes de chegarmos lá, o que é Taurat? Taurat significa lei, Sharia. Muitos ocidentais, quando olham para o Islã, dizem que o Islã é a religião da Sharia. Pensam que Sharia é só cortar a mão, amputar a mão, não sei o quê. Não. A palavra Sharia significa lei. É por isso que o legislador, na língua árabe, chama-se Musharri'. E no nosso caso, no Islã, o verdadeiro legislador é Allah. Então, a lei de Allah chama-se Sharia. A lei vigente em Moçambique também é Sharia, mas é Sharia de Moçambique, dos seres humanos. O Corão é Sharia, o Taurat é Sharia. Então, Sharia não só traz aspectos ritualísticos, como também traz aspectos temporais. Isto é, a lei de Allah, o deen de Allah, não só abarca o lado espiritual, a ligação entre o servo e o Criador, também abarca assuntos que têm a ver com o dia a dia das pessoas. Portanto, o deen de Allah é isto. Fala também dos assuntos mundanos. Daí que não é estranho quando vimos alguém a dizer que o Islã fala da economia. O Islã fala da ciência.
não é estranho. Esta é a natureza das coisas. Então, uma vez que Sharia significa lei, e todo o dini de Allah é Sharia, então Taurat também é lei. É aquela lei chamada lei mosaica, a lei que Nabi Musa recebeu no Monte Sinai. Entretanto, quando vamos para o Injil, Injil não tem esta segunda parte, só tem a primeira parte, que é puramente espiritual. O Injil, Evangelho, não traz normas da segunda parte do dini. O Injil fala mais de aspectos espirituais. Não fala de leis, economia, constituição de família, não sei, tudo isso não traz. Nós, no Islã, na pessoa do Nabi Muhammad alayhi salatu wassalam, você pode encontrar lá todo o pacote completo. Você quer saber como é que um muçulmano vive como um pai? Tens o exemplo na pessoa do Nabi Muhammad alayhi salatu wassalam. Como é que vive como marido? Tens o exemplo na pessoa do Nabi Muhammad. Como é que vive como estadista? Vais encontrar exemplo na pessoa do Nabi Muhammad. Ele foi estadista. Agora, quando vamos procurar na pessoa de Nabi Isa alayhi salam, Jesus Cristo, o exemplo de um estadista, não vamos encontrar, porque ele não foi estadista. Vamos procurar o exemplo de um marido, não vamos encontrar, porque ele não casou. Então, Nabi Isa foi enviado para revitalizar o lado espiritual das pessoas, porque era esta componente que os judeus há muito haviam perdido. Eles tinham a lei, mas o lado espiritual, o espírito do Sharia, já não existia, por causa do materialismo excessivo por parte dos judeus. Então Allah enviou Nabi Isa para revitalizar esta parte importante do Sharia. Então, a lei que ele deveria seguir, qual era? Era a lei de Nabi Musa. Por esta razão, quando voltamos para a Bíblia, sempre encontramos Nabi Isa a fazer menção à lei de Moisés. E é por esta razão que no Evangelho de Mateus, ele diz claramente que não pensem que vim prorrogar a lei e os profetas. Ele não vinha para revogar, para anular, não. Mas vinha para dar cumprimento, vinha complementar. Significa resgatar o lado espiritual no povo judeu. Portanto, quando o Corão al-Karim levanta esta questão, onde menciona, sempre que menciona o Injil, antes menciona o Taurat, o que é que o Corão quer nos ensinar? O Corão quer nos ensinar e ensinar ao mundo inteiro, porque este Corão não veio apenas para muçulmanos. Este Corão veio para todos os povos do mundo, veio para cada ser humano, veio para todos os tempos e lugares. Portanto, nós que abraçamos o Islã, temos que voltar para o Corão para buscar a metodologia de vida, buscarmos lá a orientação. Judeus e cristãos também devem buscar do Corão para perceberem melhor aquilo que foram os ensinamentos de Nabi Isa alayhi salam. Então, quando apresentamos a um cristão este livro que é o Corão, então aí explicamos a ele que, olha, qualquer cristão, para poder perceber de forma eficaz a mensagem de Isa alayhi salam, de Jesus Cristo, ele tem que voltar para o Taurat. Sem o Taurat, ele tem um conhecimento incompleto. Sem o Taurat.
tem um conhecimento incompleto. Portanto, o Taurat é indispensável. É por esta razão que até hoje, não há nenhum grupo cristão que conseguiu produzir o Evangelho sem o Antigo Testamento. Sempre juntam. Mas quando você pergunta ao próprio cristão, diz que não, eu estou a viver na graça do Senhor Jesus Cristo e esse Antigo Testamento já não me diz respeito. Quando o cristão vem e diz, olha, você é muçulmano, por que não consome carne de porco? E você pergunta, você é cristão, por que come carne de porco? Se a tua Bíblia proíbe, no Levíticos, né? A própria Bíblia proíbe o consumo de carne de porco. Diz que não, isso está no Antigo Testamento. Eu estou a viver na graça do Novo Testamento. Então isso não me diz respeito. Se não te diz respeito, se esta parte já foi revogada, então por que você junta com o Novo Testamento e me traz e diz que, olha, esta é a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada? Por quê? Se isso já foi revogado. Então o que já foi revogado já é nulo. Não tem eficácia. Mas você está a me trazer, eu que sou muçulmano, estás a me trazer uma coisa revogada. E diz que aceita lá. Você não terá salvação se não aceitar este livro. Perguntem isso quando aparecem nas vossas casas. Quando vem, bate a porta, diz, olha, vinha trazer a palavra de Deus, pergunta qual é a palavra de Deus, vai dizer, é esta Bíblia. Diz que não, mas aí na tua Bíblia há uma parte que você diz que foi revogada, já não se trabalha com isso. E como é que eu vou aceitar? E sem essa parte você não vai perceber a segunda parte. Já podem imaginar isto, estimados irmãos? Então, o cristão precisa do Antigo Testamento para perceber o Novo Testamento. É que se ele desligar o Antigo Testamento do Novo Testamento, se desligar isto, ele não vai perceber um princípio fundamental de todo o dini. É a unicidade de Allah. O Antigo Testamento está repleto de versículos que condenam qualquer vestígio de politeísmo. Não adora nem aves do céu, nem peixes no mar, não adora nada que tenha imagem. Mas hoje você entra numa igreja católica, está repleta de imagens. Adoram a mãe de Jesus, adoram o próprio Jesus. Então, onde é que foram buscar este politeísmo? Se o monoteísmo contido no Antigo Testamento condena isso. Então, o cristão, quando desliga o Antigo Testamento, vai buscar só o Novo Testamento, ele naturalmente não vai encontrar problema nenhum em adorar vários deuses. Mas se liga com o Antigo Testamento, aí o Antigo Testamento já lhe condena. Não pode fazer isso. Nem sequer pode adorar Jesus Cristo. Então, daí que os mais espertos compreenderam isto. Muito cedo perceberam. Um deles foi Paulo. É por isso que o Novo Testamento está repleto de cartas de Paulo. E é este Paulo que depois leva o cristianismo aos gentios. Leva mais para a Europa. Paulo o que é que percebeu? Paulo percebeu, ele que era um judeu e um inimigo ferrenho contra o cristianismo, então viu que não, pela força não vou conseguir acabar com esta gente. Maltratar, aprisionar, não vai funcionar. Mas eu quero estragar a religião deles. O que é que ele fez? Percebeu esse ponto fraco. Diz que desligando o Novo Testamento do Antigo Testamento, desligando o Evangelho do Taurat, ele conseguiu aquilo que pela força jamais iria conseguir. E foi isso que ele fez. Já dali começa uma guerra contra a lei mosaica, contra o judaísmo, e todos aceitaram. Então ele pela primeira vez leva Jesus Cristo para a Europa como filho de Deus ou como o próprio Deus. E as pessoas não encontraram dificuldade em aceitar, porque antes do cristianismo chegar na Europa, eles já eram animistas, já adoravam vários deuses. Então vem uma nova religião que também admite esse princípio,
Então não é difícil aceitar. É por isso que a Europa toda aceitou sem cerimônia nenhuma. Então desligaram. E foi isto também que tentaram fazer no Islã, não conseguiram. Então, estimados irmãos, aqui o segundo aspecto é que o Corão, quando fala de Injil, fala de Taurat, para chamar a atenção a todos os cristãos, que nenhum cristão vai perceber o Novo Testamento se não recorrer ao Antigo Testamento, e o Antigo Testamento só vai lhe conduzir ao Corão. Vejam só lá como fez, revelou o Taurat, depois revelou o Injil, depois revela o Corão. Agora, há um versículo aqui, Allah subhanahu wa ta'ala diz no Surat Al-An'am, diz: ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون. Neste versículo e mais um outro versículo, Allah subhanahu wa ta'ala diz no Surat Al-Hadid: ثم قفينا على آثارهم برسلنا وقفينا بعيسى ابن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة. Neste versículo, no versículo 57 do Surat Al-Hadid, é o único versículo em que o Injil é mencionado sem se mencionar o Taurat. É uma exceção. Por isso eu dizia que depois a regra vai se quebrar. Então aqui Allah subhanahu wa ta'ala menciona وَقَفَّيْنَا بِعِيسَى بْنِ Maryam, e nós depois fizemos seguir aos vários mensageiros anteriores, Isa alayhi salam, e concedemos-lhe o Evangelho. Não se fala de Taurat. Será que não se fala? Fala-se sim. Aparentemente a regra foi quebrada, mas na prática ela não foi quebrada. Como? Voltamos para o versículo: ثُمَّ قَفَّيْنَا عَلَى آثَارِهِمْ بِرُسُلِنَا. Depois enviamos nossos mensageiros, quer dizer, antes de Isa enviamos nossos mensageiros. Nossos mensageiros quem? Nuh, Ibrahim, Musa. Antes de Isa foram enviados esses mensageiros. Depois deles enviamos então Isa ibn Maryam. Então, se na palavra rusulina, nossos mensageiros, entra Musa, então Musa foi enviado com o Taurat. Então, implicitamente, há aqui uma referência do Taurat, porque é a lei dos profetas anteriores, que é mencionada, depois menciona-se o Injil. Portanto, chegamos a esta conclusão de que em nenhuma parte do Corão fala-se do Injil sem se falar do Taurat. Allah fala de Injil no singular, não fala de evangelhos. Fala de um único evangelho revelado ao Nabi Isa alayhi salam, e que este evangelho já desapareceu. Só existem alguns fragmentos nesta Bíblia que hoje conhecemos. O segundo aspecto é que o Taurat ou o Injil revelado a Isa alayhi salam, para sua compreensão, necessita do Taurat e de Musa alayhi salam. Não se pode separar. E que aqueles que entenderam combater Isa alayhi salam, eles conseguiram encontrar o ponto fraco. O ponto fraco foi separar o Injil do Taurat. E eu dizia que até no Islã tentaram fazer. Como e quando? No passado, quando nós vamos ler a história do Islã, houve um tempo, no tempo do surgimento dos Khawarij, os Kharijitas, tentaram separar o Corão do Sunnah. Disseram que não, nós só aceitamos o que vem no Corão. Sunnah, temos dúvidas em relação ao Sunnah. Tentaram separar. Mas como é que você vai perceber o Corão sem Sunnah? O Corão fala de Salat. Agora, onde é que fala de que no Salat tens que fazer Qiyam, Ruku, Sujud? É só no Sunnah. Que cada Salat tem sua hora, é no Sunnah. Então, estimados irmãos, só para verem que até para nós não podemos compreender o Corão na ausência do Sunnah. Sunnah é, digamos, é uma explanação indispensável do Corão. Tal como hoje
quando o cristão nos aparece em nossa casa para vir anunciar a palavra de Deus, pergunta qual é essa palavra de Deus, vai te dizer que é a Bíblia. Que eu vou supor que é esse livro que tens, que é a Bíblia. Mas tá bom, então vamos levar todo ele. Antigo Testamento, Novo Testamento, ele vai dizer que não. Só pega Novo Testamento. Mas como é que vou pegar só Novo Testamento sem a parte importante que é a base do Novo Testamento? Vai dizer que não, porque Jesus Cristo já revogou. Não revogou nada. Pergunta para trazer uma prova onde é que ele revogou. Então, não nos deixemos levar por essas coisas, não é? E é preciso que nós tenhamos também esses instrumentos para quando chegar também termos uma oportunidade de dialogar com eles e convidar-lhe. Olha, o que tu estás a seguir, o nosso Corão sim já fala, mas fala para te convidar. Você para perceber, no dia que ele perceber o Taurat, ele vai perceber o Injil. E se perceber essas duas coisas, isso só pode lhe conduzir ao Islã. Então o Islã, o Corão al-Karim, é o livro que vinha, digamos, reviver os ensinamentos dos profetas anteriores e já passou o seu tempo, agora estamos no tempo do Corão. Judeu, cristão, muçulmano, todos devem seguir as orientações do Corão. Então nós vamos parar por aqui, estimados irmãos. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.